amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Talk to Biz Tech, que é o spin-off do Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. E aqui no Talk to Biz Tech, você já sabe, uma vez por mês, ou mais ou menos isso, nós nos reunimos para tratar especificamente do mercado de tecnologia, seus lançamentos, as estratégias da indústria de tecnologia e por aí vai. O meu nome é Bruno Garcia, sou professor e profissional na área de marketing e business, e se é o Talk to Biz Tech, você já sabe que temos a companhia dele, nosso garoto prodígio, jornalista especializado em tecnologia e agora o homem do dinheiro, Renan Peixoto. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Talk to Biz Tech, meu amigo. Grande Bruno Garcia, mais um Talk to Biz. A gente ficou um tempinho aí parado, né? Mas estamos voltando aí, porque agora que a gente tem umas novidades aí, a gente tem aqueles nossos programinhas já de lei aqui, que a gente tem algumas pautas aí quase que fixas do nosso Talk to Biz Tech. Verdade. E hoje a gente vai falar um pouquinho aí, né? Acho que a gente vai voltar aqui, que a gente até falou esse ano, a questão da inteligência artificial, né? Na verdade, desses players que a gente está vendo aí hoje no mercado, como é que cada vez a gente está tendo essa evolução, um negócio que está sendo muito rápido. A gente está fazendo esse programa hoje em novembro, acredito que se de repente em fevereiro a gente faça um novo, porque a gente já tem alguns lançamentos, aí, algumas mudanças programadas ali para o final, início do ano, então acho que a gente vai até falar de repente nele, talvez aí nosso segundo programa de 2025, mas vamos focar nesse no momento. Vamos focar nesse no momento. Renan Peixoto, a gente já estava programando para falar sobre isso. Falar sobre o quê? Sobre assistentes por voz, que na verdade a base disso tudo são os novos modelos de IA, que a gente tem essa corrida, essa febre pela inteligência artificial há pelo menos 2 anos. E os assistentes por voz são um derivado direto disso. Embora eles já existissem, a gente já tinha a Siri, a gente já tinha a Alexa, a gente já tinha o sistema do Google, a gente já tinha o sistema da Samsung, que eu esqueci o nome, Bixby, é isso, Renan? Tô confundindo Acho aqui o nome. Essa eu também a não tô me lembrando do Windows, né? Isso, a gente tem a Cortana do Windows. A gente já vinha de um período com uma série de experimentações, algumas, a meu ver, muito bem sucedidas, outras nem tanto, mas levando em consideração os assistentes por voz e o que eles chamam, eu nem sabia, Renan, que tinha essa terminologia, mas eles chamam aqui de ambient computing, que numa tradução livre seria computação ambiental, mas aí acho que não fica legal, seria computação no ambiente. Quer dizer, o tempo todo você está falando com o seu computador e dando comandos para ele, ou pedindo informações, solicitando acesso a dados por meio da voz. Quer dizer, o input seria a voz e não mais um teclado e mouse ou o dedo, né, como a gente se acostumou a fazer com o mobile nos últimos 15, 20 anos, mas o comando por voz, que já é uma realidade. A gente já tem, por exemplo, você é um usuário assim como eu, mas você é um usuário até mais avançado do que eu na questão da Alexa, e que já é um negócio impressionante, mas ainda não tem, vamos dizer assim, essa tecnologia da Alexa ainda não tem o jogo de cintura, por assim dizer, de um GPT-4, que no comando por voz ali você dá um prompt e ele pode dar respostas sobre infinitos assuntos diferentes. Isso combinado com um agente, né, de IA dentro do teu computador ou dentro do seu smartphone, eu acho que aí a gente tem avanços consideráveis. É inclusive o que a Apple vem prometendo com o Apple Intelligence. Tudo que a Apple mostrou até agora, Renan, quero deixar claro aqui, eu acho que eu já disse isso num episódio do Up to Date, mas tudo que a Apple mostrou até agora referente ao sistema do Apple Intelligence é besteira. Melhorar texto, tratar imagem, isso aí todos os outros já fazem. O grande avanço seria o quê? A Siri, né? E eu ter de fato uma Siri mais efetiva e que realmente seja um agente de IA ali que possa te ajudar num sem número de tarefas. Mas aí acho que a gente já estava pensando nessa pauta e o ponto gancho para a gente voltar com ela e falar é o momento, é que o Google anunciou isso aqui, ó, Projeto Jarvis.
tecnologia que usará o Gemini 2.0 para automatizar tarefas para usuário via Chrome. E aí, Renan, eu acho que é uma grande indagação se a gente finalmente vai ter o computador do Star Trek, né? Porque era aquela ideia eu lembro tem um filme do Star Trek que eles voltam no tempo, né? E aí o Scott, acho que era Scott, que era o engenheiro-chefe, eles estão andando pelos Estados Unidos e entram num escritório e eles querem um computador para acessar algum tipo de informação. E tem os computadores da época, né? E aí o Scott tenta falar, se eu estiver falando o nome do personagem errado, os fãs aí de Star Trek me corrijam, por favor. Mas o Scott tenta falar com o PC, né? E aí o McCoy, que era o médico, vira para ele e fala assim, não, Scott, use o mouse, né? Aí ele pega o mouse e tenta falar com o mouse, quer dizer, ele pensa que o mouse era um microfone, né? Então, eu acho que é interessante. É antiga, né? E o que eu achei mais interessante, e a gente pode parecer que isso assim parece bobo ou até idiota, mas não é. Porque até pouco tempo atrás, acho que não sei se os ouvintes aí chegaram a ver, teve um experimento que fizeram com jovens, ali mais ou menos até uns 10, 12 anos, pegando aqueles telefones antigos de você discar. Eles não sabiam o que fazer, né? Então, assim, você vê como é que é a coisa. Tipo, a gente, olha, sabe mexer tudo e tal. Eles não fazem ideia de como mexer naquele telefone. O que era só você pegar e girar, né? Que ele tinha uma roda, assim, que ele, né, você girava para puxar, fazer um toque. Exatamente. Puxava. Então, assim, os jovens não sabem mexer naquilo, e a gente pega esse exemplo e fica assim, parece coisa de ficção, mas não, a gente está vendo isso agora, né? Como é que os jovens hoje já não conseguem? E aí, pegando um gancho nisso também, a gente vê muito hoje como é que essa questão de inteligência artificial e pesquisa e tudo mais, se você pegar uma galera ali, talvez de 55, 60 anos em diante, é uma galera que ainda tem uma coisa de perguntar, né? Você vê muito, onde é que é isso e tal, não sei o quê. Quando você desce, você já vê uma galera que sabe usar o Google. Então, ainda tem a questão de procurar no Google. E já tem uma galera mais nova que hoje já procura tudo no TikTok. Não usa mais o Google e procura as coisas no TikTok. Né? Então, direto no chat GPT, também tem. Ou direto, Então, eu acho que essa questão do que a gente está pegando aqui falando sobre assistente de voz, eu acho que isso pode ser uma coisa que vai vir para essa nova geração. Esse pessoal que está nascendo, ou que tem, sei lá, até 5 anos agora, que está nascendo, eles acho que talvez vão estar muito mais familiarizados com esse tipo de tecnologia de falar com o computador, falar com o assistente e tudo mais. Acho que é uma coisa que a gente ainda vai, acho que não vou dizer muito tempo não, mas do jeito que a coisa está andando tão rápido, né, não me surpreenderia e que isso daí, de repente, em 2 anos ou até menos, né, a gente tivesse mais... A gente até tem, né, assim, eu agora recentemente tive que trocar meu celular, por enquanto estou com Android, há muita tristeza no meu coração, mas ele tem aqui o Gemini, que você aperta ali, o botão ali, ele aparece o Gemini na tela e você pode falar com ele. Eu ainda não uso muito, assim, até porque eu tenho que fazer dois, tipo, eu tenho que clicar, apertar o botão e depois apertar o do microfone, né, para eu falar com ele. Não é ainda não achei muito fácil, assim, mas acho que isso daí também, como eu falei, é questão de tempo. Acho que isso é questão de tempo, isso vai acabar indo um pouco por esse lado muito em breve, né, então... acho que esse link que você pegou foi muito interessante, que a gente conseguiu já criar aqui uma linha muito legal aqui dessa questão de assistente e as pessoas utilizarem a forma que elas utilizam, cada faixa etária utiliza mais ou menos a tecnologia, né? Ô, Renan, vou fazer outro link cinematográfico, só que esse é mais obscuro. Tinha um filme lá, aqueles filmes de Hong Kong, lá de Kung Fu, né, que era um filme chamado Missão Maluca, que teve várias continuações, e o personagem principal do Missão Maluca, eu não sei qual era o nome original, eu acho que era Mad Mission mesmo, mas aqui a tradução ficou como Missão Maluca,
depois eu confirmo aí o nome original. Mas o personagem principal era uma espécie de James Bond do Oriente, né? Então era aquele cara mais esguio, meio perfil assim muito próximo do que a gente tinha nos anos 80, que era o Jackie Chan como principal referência. Sim. E ele tinha uma série de apetrechos. E aí tem uma cena lá de um dos filmes que ele vai também numa central lá de inteligência e tem um computador também que o comando é por voz e tem o telão, né, que mostra os resultados de cada comando que é dado. E aí eu tô fazendo o link, agora eu lembrei disso, que o cara tenta fazer vários comandos assim e o computador dá várias respostas loucas, assim, tipo bem o que a gente tem hoje, algumas coisas que acontecem com sistemas de inteligência artificial, né, o Gemini, por exemplo, mandando botar cola na pizza, ou coisas semelhantes. Então tem uma cena que ele fala assim, computador, quem no mundo teria habilidade suficiente para cometer esse tipo de crime? Aí ele começa a botar um porrada de foto, assim, das coisas mais esdrúxulas. Era aquele filme bem trecheira. Aliás, eu estava ouvindo essa semana, fica aí como dica de podcast, o Pod Trash, que é um podcast da galera da The Dark One Productions, que era uma galera aqui do Rio, que fazia filme trash, que eu conheço o Carlos Kleber, o Manso, o Carlos Kleber é o Manso, né, o Bruno Gunter, enfim, a galera que fazia os filmes lá nos anos 90, início dos anos 2000, eles têm o Pod Trash. Essa semana eu tava ouvindo, Renan, o episódio sobre o filme Fuga de Nova York. Maravilhoso, que é um clássico e, porra, eles são cinéfilos, assim, né, então com muito bom humor os episódios, mas também com muita informação legal, né? Então fica aí a dica também pra galera prestigiar lá o trabalho do Pod Trash. E tá na 15ª temporada, Renan. Será que um dia o Talk to Biz chega na 15ª temporada? Estamos quase na metade do caminho, estamos na 6ª temporada, então a gente está quase na metade desse caminho aí. Mas enfim, um outro ponto que eu acho que é importante destacar da sua fala, eu não sei se você tem essa percepção, mas eu vejo muito assim, a galera de mais idade usando o smartphone, e acho que por uma dificuldade eles não ficam tão à vontade para digitar, principalmente nesses telefones que tem hoje em dia com as telas maiores. Eu te falei, né, que eu peguei um iPhone novo com uma tela maior e eu sinto dificuldade para digitar, cara. Eu erro constantemente ali, graças a Deus tem o corretor, né, que me agiliza, mas se eu tivesse que corrigir tudo que eu digito errado, eu ia levar 5 minutos a mais para responder as mensagens, sim, por exemplo, no WhatsApp. E eu vejo muito dessas pessoas na casa dos 50, 60 anos dando comando por voz. Eu já vi meu pai fazendo isso, alguns tios fazendo isso, sabe? Pessoas normalmente nessa faixa etária, e aí eu acho que tem uma questão realmente de dificuldade ali, talvez de lidar com o sistema pela perspectiva visual ali, talvez uma dificuldade de digitar também, e o camarada acha mais prático dar o comando por voz. Peguei até alguns números aqui, Renan, tive a curiosidade de olhar quanto tem de buscas por voz contabilizadas pelo Google. E segundo alguns números que o próprio Google me deu, né, são mais ou menos 1 bilhão de buscas feitas por voz. E aí tem umas estatísticas aqui, 1 bilhão de buscas feitas a cada mês por voz. 27% das buscas feitas no Google hoje são comandos por voz. No mobile, 20% das buscas são comandos por voz. Em smart speakers é óbvio, né? 75% das buscas em smart speakers são feitas por voz. É porque você tem alguns modelos que tem a tela ali embutida. A própria Alexa, né, tem uma linha que tem a tela. Mas de qualquer maneira, numa média aí, você tem, 50% dos consumidores norte-americanos usam comandos por voz ou busca por voz diariamente. E 31% dos donos, dos proprietários de um smartphone realizam buscas por voz pelo menos uma vez por semana, Renan Peixoto. Então, de novo, são números que o próprio Google me deu, né, numa pesquisa que eu fiz. Não foi uma pesquisa por voz,
né? Eu ainda sou, Renan, old school, então eu digito. Eu trabalho o tempo todo na frente do computador. Acho que tem isso também, né? Pelo estilo de trabalho que o camarada tem. Se é um camarada que trabalha na rua, com o smartphone o tempo todo, potencialmente, em alguns momentos, é muito mais prático ele buscar por voz, né? Eu que fico na frente do notebook, é mais fácil eu digitar, eu acho. Mas, enfim, então aí alguns dados interessantes e já mostram o quanto as buscas por voz, sei lá, numa média aí, estão pegando 25% a 30% do total de buscas feitas, Renan. Então, é um número bastante considerável. Não leva em conta buscas feitas em outras plataformas, como, por exemplo, a Alexa. Agora, não sei se o Google contabiliza isso, porque a Amazon deve ter uma parceria com o Google para buscar determinadas coisas ali usando o motor, né? Então, não sei como eles contabilizam isso. Mas, de todo modo, é um mercado com grande potencial. Meu amigo Renan Peixoto. Sim, acho que sem dúvida, né? Acho que isso daí é realmente como você falou, tem muito potencial. Mas eu ainda vejo muito ainda como algo que eu acho que ele vai escalonar mais com essa questão da inteligência artificial, acho que, por exemplo, esses Jarvis agora que você puxou, pode ser o começo, né, da gente poder utilizar isso de uma forma muito mais dinâmica, né? Como eu falei, tipo, aqui eu tenho que apertar 2 vezes, né? Então a gente ter isso ainda mais fluido, apesar que você pode falar assim, mas tem o OK Google, e aí Siri, né? Mas mesmo assim, não teve muito, você não teve muito essa questão ali de isso ser muito usado. Eu acho que tem uma questão que é muito, eu acho que de repente deve ter algum estudo sobre isso, algo que tem essa questão do impacto da gente ver a informação quando a gente está escrevendo, né? Acho que de alguma forma acho que a nossa mente ela estrutura isso melhor quando a gente está escrevendo e pesquisando, né, ali escrevendo do que falando. Acho que fica mais fácil porque a gente já consegue linkar. Quando a gente está falando, talvez acho que a nossa atenção pode dispersar de uma outra forma, ou a gente não consegue talvez fazer um link tão rápido como da forma que a gente está escrevendo, até porque 90%, vamos dizer que assim, quem trabalha hoje no computador, igual o seu caso hoje, você passa 90% do seu dia na frente de uma tela. Então, para você, vai ser muito mais prático você escrever do que você falar. Eu acho que talvez se hoje, de repente, você, tipo assim, sei lá, você tem que fazer alguma questão hoje e que o teu teclado parou, mas você tem a voz, você vai sentir dificuldade. Porque é uma coisa muito coisa nossa, do nosso dia a dia, né? Então, a gente vai sentir essa diferença mesmo. Agora, essa questão das buscas, isso tem muito a ver também, claro, acho que tem um público americano, acho que se a gente fosse pegar aqui no Brasil, acho que talvez esses números fossem talvez um pouquinho mais baixos, eu acho que isso vai ter uma diferença, sim, e isso entra aí, questão econômica e de escolaridade também, né, mas eu acho que é um caminho, né, acho que quando você falou aí da questão do Apple Intelligence, né, eles estão trabalhando nisso, como a gente até falou no programa aí desse ano, sobre a questão de, cara, basicamente eles estão lançando um beta ainda, né, e acho que ainda vai demorar um pouquinho a ganhar um pouco de tração, e assim como também os próprios inteligência artificial está aí, cada vez, né, pegando mais e vai tentando melhorar. Agora, a gente, como eu falei logo no início do programa, agora no início do ano, né, a gente vai ter o Gemini 2.0 e o Chat GPT, que também vai mudar, parece que vai mudar a nomenclatura aí, vai sair de um pouco dessa questão de GPT, parece. Então, a gente vai ter uma mudança, eu acho que a gente, como eu falei, a gente talvez vai ter um programa falando um pouco sobre isso, porque a gente já vai ver o que essas mudanças já vão trazer, o que elas vão acarretar. Obviamente, quando hoje a gente usa, tem uma diferença de quando a gente usa a versão gratuita, a versão paga, né? A gente, né, sabe disso. Cada vez mais, acho que a gente já teve, se a gente pegar no início do ano para agora, por exemplo, já está muito mais dentro da arquitetura dos produtos da Google que estava no início do ano, cada vez mais ele está entrando, ele está tendo mais, vou usar uma palavra aí que a gente ouvia muito na nossa época de editora, muita capilaridade. Então, bem lembrado. E aí, acho que ele tá entrando, assim, acho que o próprio Copilot também, né, agora a gente está tendo aí uns computadores que foram lançados
muito com essa função do Copilot, de você ter essa diferença. Copilot Plus, né? Isso. Copilot Plus, é isso aí. Copilot Plus. Então, assim, acho que a gente, talvez aí, em 2 anos, a gente já vai ter uma diferença bem grande com relação à inteligência artificial, e acho que também essa questão de a gente fazer o buscador por voz, né? Eu ainda acho que algo vai ser muito mais usado talvez pela nova geração. A gente ainda, como eu falei, acho que o fato da gente ter essa questão de escrever muito tá ali, isso ainda vai impactar um pouco, mas acho que vai ser interessante. Acho que, como a gente sempre falou, né, a questão da voz, ela abre margem para muita coisa interessante, muita coisa legal, muita coisa, por exemplo, de saúde, coisas de amigos, que você de repente está ali, está fazendo uma reunião, vamos marcar aqui, bota na agenda, Google, bota na minha agenda no dia tal, tal e tal, né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente vai ter muito espaço para crescer. Sim, eu te mandei pelo Zap o link, a pesquisa do Google com o filme Mad Mission, mas ele tem um título original que é Ace Go Place, mas ele adotou os 2 nomes, né? Acho que ele tinha um codinome, ele Mad Mission. Era um filme totalmente pastelão aí, totalmente trecheira, né? Aliás, uma boa dica pra galera lá do Pod Trash. Vou deixar registrado aqui, já que você citou a editora, vou deixar registrado um abraço para os nossos amigos da DOC, para toda a equipe lá, para o Renato e para toda a sua equipe. Acho que tem o seguinte, Renan, tem 2 coisas aí. Eu concordo com você que esses assistentes eles vão ser muito mais, talvez, úteis ou talvez mais integrados quando a gente pensa numa nova geração. Mas acho também que hoje é que a gente pensa muito comando por voz para uma busca, mas na verdade, quando a gente olha para o que se pensa sobre agentes de inteligência artificial, o comando por voz poderia ser um comando não só para fazer uma busca ou para uma ação simples, como por exemplo eu virar para o meu telefone e liga aí para o Renan. Né? Isso seria uma ação simples, mas por que não eu falar com o meu computador? Abre o arquivo Excel aí, a planilha do meu orçamento do mês de setembro, sabe? E daí eu ter uma verdadeiramente eu poder usar o computador e desempenhar determinadas tarefas, ou executar determinadas tarefas, melhor dizendo, a partir de comandos por voz. E tem uma outra esfera disso, Renan, que eu acho que é o crescimento de wearables. Por exemplo, um smartwatch, ou hoje em dia você tem aí... a gente acabou não comentando sobre isso, mas tem uma notícia que saiu há algumas semanas atrás, que os óculos da Meta, em parceria com a Ray-Ban, são campeões de venda. Eu vou daqui a pouco vou buscar essa notícia aqui, porque ela acabou passando batido, acabou que não comentamos aqui, nem no Up to Date, nem em programa nenhum aqui do canal. Mas quando você tem um óculos inteligente, a principal forma de você dar comandos a ele é justamente também como? Por voz. Então acho que o crescimento de wearables torna essa coisa do comando por voz muito intuitivo. Que as pessoas vão usar isso de uma forma muito mais natural. Eu já contei isso aqui, que lá atrás eu tinha um Motorola, o V3, lembra que eu falei isso? Que sim. Ele aceitava uns comandos por voz para você ligar para determinados contatos. Mas era um negócio muito rudimentar, assim. Eu penso que você trouxe um ponto bem interessante mesmo. Acho que a questão dos wearables faz uma diferença da gente achar menos estranho falar com o computador, com a tela, né? Acho que isso daí talvez vai se popularizar muito a partir disso daí. Agora, como você falou, né? Pra gente ainda é um pouco estranho, né? Porque como eu te falei, quando você pegou agora, você falou a questão do orçamento. Eu quero, abre aí a planilha de orçamento. Beleza. Se é uma coisa que você usa muito no teu dia a dia, você já sabe até o caminho. Mas, de repente, se você vai procurar fazer alguma outra coisa, você vai falar, caramba, como é que eu vou procurar? Para você procurar, você vai ter que ter o visual. E aí você... entendeu? Então, assim, eu acho que
vai mesclar um pouco, tipo, talvez coisas para o dia a dia, e você vai... Eu acho que o principal mesmo é isso que a gente falou aqui, é a gente quebrar essa questão de falar com o wearable, sabe? Com o relógio, a gente até tem essa questão. Hoje é diferente, porque também a gente hoje tem os fones, hoje a maioria hoje já são fones sem fio, você não vê mais fone com fio. Então, a pessoa às vezes está falando na rua, parece que está falando sozinha, mas está falando com um Bluetooth ali no ouvido, né? Então, acho que é uma coisa que a gente vai quebrando aos poucos, à medida que os wearables vão vindo e a inteligência artificial vai cada vez ficando mais avançada, assim. Mas eu acho que, como eu te falei, eu vejo isso um pouco mais para frente. Mas é uma aplicabilidade interessante, assim. Não acho que seja de nada ruim. Acho, como eu falei, tem muito a crescer nessa ideia, assim, de você falar, né? Você fazer ou até não só buscas por voz, mas todas as outras funcionalidades aí que a gente pensa quando fala em conversar com uma inteligência artificial ou algo do tipo. Um outro dado interessante aqui, Renan, que a partir dessa pesquisa que eu fiz com o Google, é o seguinte, até o final de 2024, até o final desse ano, o número de devices com assistentes por voz ativos, quer dizer, o cara fez o download ali de algum aplicativo específico e vai usar isso no seu dia a dia, né? A expectativa é que ele dobre, chegando a um total de mais de 8 bilhões de aparelhos, ou seja, você já tem mais de um device aí com assistente por voz instalado por pessoa no mundo, né? Que a gente tá hoje, sei lá, em 7 bilhões, 7 e pouco bilhões de pessoas no planeta. Quer dizer, as pessoas, além do telefone, você pode ter um telefone, ter uma Alexa, ter ainda um smartwatch. Então, na verdade, algumas TVs já vêm embarcada com Alexa, então isso também conta como um device, onde você pode fazer comandos por voz. Então, olha como isso tá ganhando, né? Ganhando envergadura. E aí, os principais usos hoje da busca por voz, a pesquisa que eu fiz no Google aqui também me deu um rankingzinho dos principais usos que a galera faz aí nas buscas por voz. Primeiro, encontrar negócios ou comércio local. Então, de repente, você está em algum lugar, você vai lá, onde é que tem uma livraria aqui perto? Onde é que tem um estacionamento aqui perto? Pegar informações sobre previsão de tempo, né? Olhar, aqui eu não entendi, verificar definições, mas não diz aqui definições de que exatamente, né? Fazer o fact-checking, de repente pegar determinadas notícias ou conteúdo que você recebeu e pesquisar, verificar se aquilo ali tem cabimento ou não, é verdadeiro ou não, encontrar produtos e serviços online e, por fim, para agendar alarmes ou para mandar mensagens para pessoas conhecidas. Então são os maiores usos hoje, Renan, das aplicações por voz. Mas aquilo que eu te falei, né? De repente você pode ter daqui para frente assistentes inteligentes o suficientes para executar algumas tarefas. Mas eu concordo 100% com o que você falou. Eu, por exemplo, no meu dia a dia, cara, num dia meu de trabalho, eu abro e fecho 15, 20 planilhas ou documentos diferentes. E aí tem a versão 1, versão 2, putz, não tem como eu, por voz, falar assim, abre aquela planilha, né? Então eu tô pressupondo que o agente de IA é um colega de trabalho. Eu falo assim, Alexa, abre aquela planilha que a gente mexeu hoje à tarde. E ela vai retornar assim para mim, Bruno, qual planilha? Você abriu 10 planilhas hoje à tarde? 15 planilhas. Então, eu teria que usar a interface gráfica de qualquer maneira. Agora, acho que um ponto interessante, Renan, disso tudo é a posição, inclusive, da própria Amazon, né? Que vem prometendo aí uma Alexa turbinada por IA. Eu sei que a Amazon tem uma... Paga, sim. Eu sei que a Amazon tem uma proximidade maior com a Anthropic, me parece, até do que tem com a OpenAI. Mas o que acho que está se configurando
é que, de repente, outra empresa, outra marca vai causar o impacto que a Amazon vem prometendo que vai causar já há quase 10 anos, né? Porque a Alexa chegou, sempre foi um negócio impressionante, ainda é um negócio impressionante, não estou desmerecendo a tecnologia que a Amazon desenvolveu, até porque eu tenho aqui em casa o Arthur também, o Arthur às vezes fala com a Alexa, ele fala de uma forma totalmente irregular, bota uma coisa na frente da outra, e muitas vezes ainda assim ela entende o que ele tá falando, tá pedindo, então é impressionante de todo modo, mas assim, se eu puder verdadeiramente conversar com o assistente, como eu já fiz quando eu testei o ChatGPT, aí a coisa muda totalmente de figura, é aquilo que a gente já brincou aqui no programa mais de uma vez, né, aí eu passo a ter o C3PO do meu lado. Eu acho que, como a gente já conversou, eu acho que eu vejo muito a coisa indo um pouco muito por esse caminho, né? De repente, isso mesmo, C3PO, um próprio nome, né? Daquela coisa do Homem de Ferro que a própria Google pegou aí, o Jarvis e tal. Acho que eu acho que isso é o futuro, assim, sabe? Eu acho que é você ter alguém que, cara, é um computador fora, é um celular que vai ser fora, vai ser ou vai ser ligado na tua casa de alguma forma, um hub que, cara, tudo vai estar interligado e aí você vai falar e ele vai falar, olha, ao invés de ser uma notificação, vai ser por voz, né? Mas aí também entra, né? Será que a gente vai querer ficar ouvindo toda hora? Eu, particularmente, por exemplo, eu tiro o barulho da minha notificação. Será que a gente vai chegar no momento que a gente vai querer ouvir também a notificação? Falando, olha, oi, Renan, bom dia. Hoje a sua agenda é assim, assim, assado. Você tem um evento que você vai para onde? Beleza. Acho que nesse contexto, de repente pode até ser legal e tudo mais. Mas a gente tem que ver isso na prática. Acho que aquela coisa meio... Acho que era os Jetsons, né? Que tinha também um pouco disso. E, na verdade, se a gente olhar hoje os Jetsons, muito do que eles falavam ali como um exercício futuro a gente tem, né? Conferência, até carro voador a gente está começando a ter. Então, tem muita coisa ali que a gente olha hoje e fala assim, naquela época era extremamente distante e hoje já é uma realidade. Então, acho que eu acho que vai um pouco por esse caminho, sim, de ser um assistente que vai te ajudar muito no dia a dia. E aí, acho que, né, isso tem que entender da melhor forma como a gente vai fazer com que isso entre no nosso dia a dia. Assim como o celular não era há uns anos atrás e hoje, cara, ninguém consegue ficar sem. Essencial, né? É essencial, né? Então, acho que a gente vai também algo nesse sentido, né? De ter um assistente ali 100% do tempo com a gente. O Renan, acho que isso é muito verdade, né? De ser algo que a gente antes não fazia parte do nosso dia a dia e agora, de repente, se torna algo essencial ali que você vai usar. Eu acho que aquilo, de fato, eu concordo com você não vai ter esse uso para todo tipo de atividade, mas algumas coisas podem ser bem interessantes. Você mandar um e-mail, você executar determinadas tarefas, ou você deixar determinadas rotinas programadas, igual você programa rotinas, sei lá, para Alexa aí na tua casa, e de repente você programar assim, olha, realizar backup de tal pasta, realizar rotina 1, rotina 2, rotina 3, são coisas que você já deixa ali programado no automático, e aí você só vai dar o comando e o agente ali vai fazer para você. E acho que essa ideia, né, que eles chamavam antigamente os Palm Tops e similares, como o Newton da Apple, que era o PDA, né, o Personal Digital Assistant. E agora você acha que de fato vai ter um assistente pessoal digital, que vai ser um assistente verdadeiramente. Exatamente. Esse é o conceito da palavra mesmo, de ser, inclusive você falou, assistente mesmo, aquela coisa ali do diário, né? Sim, é o cara que tá te ajudando ali em tudo, seja, tá atrás de você o tempo todo. Seria como se numa grande empresa, o cara que é o principal executivo tem lá um assistente que tá atrás dele o tempo todo, tomando nota, mexendo na agenda, disparando mensagem, sabe? É o papel desse camarada. Sim. Esse camarada vai perder o emprego, hein, Renan? Não, com certeza. Você que está nos ouvindo ou nos assistindo, se você é esse camarada, fica atrás do chefe só fazendo anotações,
é o primeiro secretário ali, você está correndo um sério risco aí com essa revolução. Não, e tem uma coisa que é engraçada, que falando aqui agora eu lembrei de uma série, e eu acho que vai muito com isso, que é uma série que era da HBO que se chamava Westworld. E aí ela começa, né, na primeira temporada de um jeito, mas na terceira ela dá uma mudada. E tem um episódio da terceira temporada que para mim é o melhor da terceira temporada, que eles estão... uma série sci-fi de um futuro, onde você interage com robôs, ele tem inteligência artificial, ele fala como se fosse uma pessoa, eles têm uma rotina, eles criam uma história, tal. Isso dentro de um parque, e depois eles saem do parque e vão lá para o mundo real, digamos assim. E eles descobrem que tem um mega computador que ele é conectado a tudo. E as pessoas, isso que é um exercício de reflexão interessante, que as pessoas estão tão conectadas àquilo que elas estão sendo... como hoje a gente já é um pouco assim, quando a gente vê a questão de algoritmo. O algoritmo leva sempre a gente àquela questão do tudo que a gente já curte, ele vai te levando para aquele lado, né? Aí, a proposta do episódio era essa inteligência artificial, ela meio que é desligada, entre aspas, e as pessoas começam a perceber que tudo que elas faziam estava sendo condicionado por essa inteligência artificial, e as pessoas começam a ficar perdidas, ficam assim, cara, o que eu vou fazer agora, né? Como é que eu vou fazer? Isso talvez a gente já veja até hoje, se a gente talvez pegar hoje e já tirar esses assistentes, né, ChatGPT, Copilot, acredito que vai ter uma parcela de pessoas que vai falar, tá, o que eu vou fazer agora? Eu vou ter que fazer um texto do zero? Eu vou ter que criar aqui um post, uma coisa, sabe? Tipo assim, isso é uma coisa de agora, recente. Um ano atrás, a gente só falava de ChatGPT, hoje a gente já tem 3, 4. Né? Se você fala de 2, 3 anos atrás, você nem pensava. E a gente já está numa situação que a gente já está totalmente... Não vou dizer totalmente, não, mas já algumas situações a gente já tem uma certa dependência dele de nos ajudar em certas atividades. Então, acho que vale esse exercício de reflexão. A gente vai chegar no ponto realmente de que tudo vai ser controlado. É a gente que vai controlar ou eles é que vão controlar a gente, né? Tem um pouco dessa reflexão. É uma boa reflexão e me lembra a época também que a internet começou a chegar comercialmente, e aí que a gente trabalhava, por exemplo, eu quando comecei a trabalhar lá no jornal, na Folha, onde você também trabalhou, não tinha internet em todos os computadores, eram 2 ou 3 computadores só que tinham acesso à internet. E hoje, muitas vezes, cai a internet e o camarada vira para você, não dá para trabalhar mais não, que eu tô sem internet. Então, assim, é um pouco também dessa sensação de dependência, né? Renan, para a gente caminhar já para o encerramento, eu acho que um dos desafios que a gente tem hoje é a integração, né? Porque o que a gente tem visto é que, de repente, esses sistemas vão estar não tão dispostos a se integrarem, porque aí eu facilito muito a vida do usuário e, de repente, esse cara não está pagando pela minha plataforma e está pagando pela plataforma do amiguinho. Então, será que uma solução de assistente por voz ou de agente de IA por voz do Google já não vai interagir com a Alexa, que não vai interagir com o Apple Intelligence, e aí você precisa ter todos os itens aqui da sua casa também compatíveis com aquele mesmo sistema. Isso pode se tornar um desafio, já é, né? Um desafio em todos os sentidos, mas porque eu tô lembrando aqui de alguns apetrechos que foram lançados ao longo dos últimos 18 meses e quando eles chegaram a público, que eles prometiam tal integração mágica, era o caso do Rabbit, do aquele outro, o AI PIN, que é tudo via comando por voz ali, e na prática essas integrações não acontecem. O teu sistema do banco não está integrado com o assistente por voz da empresa X, que não está integrado com o método, a mecânica de busca da empresa Y. Então, apesar da tecnologia ser impressionante, eu fico me perguntando, Renan, se a gente vai ter, na verdade, um avanço até pequeno, né? Vai ser muito mais aquela coisa assim, nossa, que incrível que isso aqui funciona. Mas na prática eu preciso abrir
1 milhão de aplicativos ou aplicações no desktop também ou no notebook, porque eu preciso, para aquilo ali funcionar, eu preciso de um login específico, de não sei o que, sabe? E no final das contas o comando por voz vai ser só para coisas mais triviais. Eu tipo, manda uma mensagem aí pro Renan Peixoto, programa um alarme aí para tocar daqui a 2 horas, que eu vou tirar um cochilo agora, e não vai servir para nada mais do que isso. E é claro, para as buscas também, né? Porque você bate o tempo todo esse problema da integração. Então, acho que é uma coisa que a gente meio que está vivendo um pouco, né? Se a gente pensar hoje, por exemplo, hoje o ChatGPT, ele é a menina dos olhos, né? Então, você vê, a própria Apple está utilizando ele, né? Vai colocar ele como... Se bem que, na verdade, a Apple vai colocar para você poder escolher, né? Se eu não me engano, até pelas questões de regulação, mas eles queriam muito a questão do ChatGPT. E também porque ela ainda não tem o sistema dela, né? Sim, esse é o ponto. Só por isso. Ponto. Porque, por exemplo, você tem hoje alguns que, beleza, estão ali dependendo, entre aspas, do ChatGPT agora, que isso é novidade, mas e daqui a 5 anos, como é que vai ser? Cada um vai ter desenvolvido o seu, provavelmente, e aí? O ChatGPT vai acompanhar ele, o que ele vai ter ali para ele conseguir ainda ser atrativo no momento que todo mundo já está começando a buscar aí ter esse produto, né, na sua prateleira. Então, esse é o foco que a gente vai ver como é que vai ser. Então, é interessante você analisar isso, né? Porque, como você bem falou, assim, tipo, hoje cada um tem ali usando um, mas daqui a pouco tá cada um com o seu, e aí, ChatGPT, o que você vai fazer? Né? Então, sim, é mais ou menos por aí mesmo. E aí, assim, das coisas mais simples, né? Pode ter um que não seja compatível, por exemplo, com o Spotify. Não seja integrado com o Spotify. Você vê, cara, tipo de coisa. A gente... até em questão de celular, cara. Então você vê, tipo, hoje, beleza, o seu aplicativo do banco, beleza, ele funciona em 2 plataformas a princípio. Hoje ele funciona na Apple e no Android. Você pode até ter outros e tal, mas são 2 ali que eles funcionam e eles vão diversificar. Será que a gente vai chegar nesse ponto de, o sistema vai funcionar, vai ter que funcionar para 3, 4 assistentes ou não, né? Como isso vai ser feito? Porque realmente, como a gente falou, a gente vai ter o futuro interessante seria ter um hub em casa que tudo funcionasse, mas a gente sabe que hoje, para tudo funcionar em conjunto, tem que ser tudo do mesmo, né, da mesma empresa. Senão, ele até pode funcionar, assim, mas... ele, mesmo assim, ele até pode funcionar, mas não vai ser da mesma forma. Então, esse é um grande desafio para esse tipo de modelo. E mesmo sendo tudo da mesma empresa, existem ressalvas, né, Renan Peixoto? Exatamente. E agora ainda tem um potencial concorrente aí, que é a Huawei com o seu Harmony OS, né? Que, segundo eles lá, já tem potencial aí para estar compatível com 1 bilhão de aparelhos lá no mercado asiático. Ou seja, seria uma terceira força aí também. Os caras vão desenvolver, já estão desenvolvendo seu próprio sistema de IA. Então, realmente, Renan Peixoto, temos que esperar para ver o que acontece. Meu amigo Renan Peixoto, é melhor pouparmos nossa voz, porque essa será uma essa daqui, pensa que esse programa é só a parte 1 de 300 partes que a gente ainda vai ter, né? Esse é só o capítulo 1, 2, que daqui a pouco a gente já vai ter que fazer outro e mais outro e mais outro. Assim como a gente vem fazendo aqui, a gente fez sempre muitos programas aí que era muito Apple versus Android, agora a gente já está fazendo, vai ser ChatGPT versus Gemini e, né, carros elétricos versus e assim vai, né? Então, cada hora a gente tem o nosso... Ô, Renan, eu tô pensando aqui já que eu vou ter que voltar a comprar gengibre, né? Porque se toda a computação for por meio de voz, eu vou... Daqui a pouco eu tô com a garganta arranhando, igual ficava na época, lembra-se? Que eu fiquei, até você me indicou um médico que foi muito bom, me salvou, porque o negócio tava esquisito, né? Com a garganta inflamada.
Muito bem, meu amigo, meu irmão Renan Peixoto, quero te agradecer por mais essa participação aqui no nosso Talk to Biz, meu amigo. Eu que agradeço. Foi sempre muito gostoso a gente estar participando e acho que a gente ainda tem mais um programa aí, talvez de encerramento de 2024 e 2025 a gente já sabe. A gente tem aqueles nossos programas ali de início de ano, né? A nossa CS. É sempre uma pauta nossa aqui. E vamos para o nosso... Fechamos aqui o nosso penúltimo programa e vamos agora para o nosso último programa de 2024. É isso. Meu amigo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação e obrigado a você que está nos ouvindo ou está nos assistindo. O Talk to Biz, você já sabe, está disponível nas principais casas do ramo, seja no formato podcast, seja no formato em vídeo pelo nosso canal no YouTube. Você pode ir direto na fonte também nos nossos endereços virtuais, talktobiz.com ou talktobiz.com.br. É isso. Hoje vamos ficando por aqui. Nos vemos na semana que vem. Um abraço a todos. Até lá. Valeu.